Bem, eu quero resolver mais dois problemas, mas antes deixa eu só fazer um comentário sobre esse problema que a gente acabou de resolver aqui. Cadê? Esse. É o seguinte, eu comecei esse problema dizendo que a rigidez EI era constante, mas eu não disse por que EI é chamado de rigidez, né? É porque se vocês olharem para as expressões de deslocamentos e rotações, o EI aparece aqui no denominador, né? Então, da mesma forma que na tração e compressão simples, quando a gente tinha o ΔL era NL sobre EA, e esse EA que aparecia no denominador era a rigidez axial, a gente chama o EI de rigidez à flexão, porque aparece no denominador. Quanto maior o EI, maior a rigidez à flexão e menores são os deslocamentos, tá? A outra coisa que eu queria mencionar é a seguinte: a deformada dessa estrutura tem esse jeitão aqui, tal. Talvez seja melhor a gente... Bom, aqui mesmo. A deformada tem esse jeitão. E o diagrama de momentos dessa estrutura também é assim, é uma parábola. Aqui não é uma parábola, né? Um polinômio do quarto grau. Mas o momento tem esse aspecto também. E às vezes a gente é levado a pensar que o deslocamento é proporcional ao momento fletor. Não é verdade. Quem é proporcional ao momento fletor é a curvatura. Quem é proporcional ao momento é a curvatura, né? Então a gente pode entender a curvatura do jeito que a palavra sugere mesmo. Quanto maior o momento, maior a curvatura, mais curvo está, né? Aquele trecho da barra. Quanto menor o momento, menos curvo, mais próximo de reto, né? O que significa uma curvatura muito pequena? É quando o raio de curvatura é muito grande. Se o raio de curvatura é muito grande, aquele negócio é quase reto, tá? Então aqui é proporcional ao momento é a curvatura, não é o deslocamento. É bom ter isso em mente. Então vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Vamos imaginar agora ainda uma viga biapoiada. Só que agora eu vou imaginar que ela seja submetida a uma carga concentrada no meio do vão. Aqui L sobre 2, L sobre 2, e o EI, a rigidez, agora sim, né? É constante. Tá? Bom, o que muda nesse caso? O que muda nesse caso é o seguinte: se vocês... vamos traçar o diagrama de momentos. Por simetria, essas reações valem P sobre 2, né? E o diagrama de momentos dessa estrutura fica assim. O momento é máximo aqui no meio do vão. E vale P sobre 2 vezes L sobre 2, seria o momento aqui, né? PL sobre 4. Tá? O problema aqui é o seguinte: se vocês pensarem na equação diferencial da linha elástica, V duas linhas igual a menos M sobre I, a gente tem que jogar aqui a função momento e integrar duas vezes para chegar à função deslocamento, né? Mas nesse problema, existem duas funções momento diferentes. Uma função do momento vale daqui até aqui. Imagine que eu esteja cortando e olhando para o lado esquerdo. O momento é P sobre 2 vezes essa distância durante todo esse trecho. Mas quando eu passar com essa mesma seção, ainda olhando para o lado esquerdo, para o lado de lá da força P, a força P entra na expressão, né? Prova de que a função é diferente é que essas curvas, essas duas retas, têm declividades diferentes, né? Então, a princípio, em casos como esse, a gente teria que dividir o domínio de integração em duas partes.
em cada uma delas vale uma função momento diferente, tá? Nesse problema em particular, a gente não precisa fazer isso, porque, dada a simetria do problema, basta a gente resolver uma metade. O que a gente souber sobre os deslocamentos numa metade vai valer para a outra também, tá? Então, nesse caso, nós vamos fazer assim. Depois eu mostro como que a gente faz quando a gente não tem simetria. Vamos colocar aqui o nosso sistema de eixo. Isso aqui é x, isso aqui é y. Vamos imaginar uma seção transversal. Aqui. Definida por essa abscissa x. Tá? Então, o momento fletor nessa seção, o momento na seção de abscissa x, vale P sobre 2 vezes x tracionando embaixo. Tracionando embaixo é positivo pela nossa convenção, né? Agora, cuidado, essa expressão do momento só vale para x de 0 até L sobre 2. Tá? Então, jogando na equação diferencial, vai dar V duas linhas igual a menos isso dividido por EI, vai dar menos P sobre 2EI vezes x. Né? Integrando uma vez, V' vai ser menos P sobre 2EI vezes, olha, aqui eu vou jogar as constantes de integração dentro de parênteses outra vez. Isso provavelmente é uma boa ideia. X ao quadrado sobre 2, mais uma constante de integração C1 que a gente tem que prever. Tá? Integrando mais uma vez, vai dar V igual a menos P sobre 2EI vezes a integral de x ao quadrado sobre 2 é x ao cubo sobre 6 e a integral de C1 é C1 vezes x, e aqui eu tenho que prever uma constante de integração C2. Tá? Então, como sempre, duas constantes de integração. Tem que ser assim, se a gente integra duas vezes e em cada etapa introduz uma constante de integração, vai ter sempre duas constantes de integração. Para determinar essas duas constantes de integração, eu vou precisar de duas condições de contorno. Quais são elas, hein? Olha, esse aqui é o nosso domínio de integração. As condições de contorno são informações que eu tenha sobre deslocamentos e rotações nesses dois pontos. Tá? Em x igual a 0, a gente sabe, o deslocamento é 0 por causa da presença desse apoio. Agora, a rotação é livre, o apoio permite qualquer rotação. Tá? Então, a única condição de contorno aqui é v de 0 igual a 0. E quando eu fizer v de 0 igual a 0, o que vai dar? Vai dar C2 igual a 0, né? Tá? Bom, e a outra condição de contorno? A outra condição de contorno não tem jeito, vai ter que ser aqui, né? O que a gente pode dizer sobre o deslocamento em x igual a L sobre 2? Olha, esse problema tem simetria. Isso aqui é um eixo de simetria. Se é um eixo de simetria, não tem jeito. A rotação nessa posição tem que ser 0. Por que ela tem que ser 0? Imagine que ela não fosse. Imagine que a rotação nessa seção... Eu estou dizendo que tem que ser assim, a tangente tem que ser horizontal. E se ela não fosse? Imagine que a rotação é assim.
Vocês concordam que isso não é simétrico? Para o lado de cá está descendo, para o lado de cá está subindo. Se eu botar um espelho aqui, o lado direito não é o reflexo do lado esquerdo. A mesma coisa acontece se a rotação for ao contrário. Numa situação como essa, em que existe simetria, a tangente aqui tem que ser horizontal. É a única maneira de respeitar a condição de simetria. Tá? Vejam, eu não estou dizendo que o deslocamento é máximo aqui. Eu sei que o deslocamento é máximo aqui. Mas não é esse fato que eu estou usando. Eu estou usando o fato de que existe simetria. Se existe simetria, necessariamente a tangente tem que ser horizontal. Né? A deformada nessa posição vai ter que ser alguma coisa assim. Tá? Então a condição de contorno que está faltando é V' de L sobre 2 igual a zero. Bom, V' de L sobre 2 a gente tira dessa expressão. Outra vez, como eu vou igualar isso aqui a zero, essa parcela não interessa, basta olhar para os parênteses, né? Então isso aqui em L sobre 2 vai dar L2 sobre 4 dividido por 2 dá L2 sobre 8. Mais C1 igual a zero. E daqui a gente tira que C1 é igual a menos L ao quadrado sobre 8. Tá? Substituindo lá em cima vai dar V de x igual a menos P sobre 2EI, que multiplica x ao cubo sobre 6, mais C1 vezes x, dá menos L ao quadrado vezes x, dividido por 8. E o C2 era igual a zero. Tá? Alguns valores que nos interessam. Deslocamento máximo. O deslocamento máximo é aqui, né? Vejam, essa condição, dizer que a rotação é zero, né, num certo ponto, lembre-se de que a rotação é a derivada de v. Se a derivada da função é zero num certo ponto, é porque a função tem um ponto de extremo ali, né? Depois nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, necessariamente, o deslocamento máximo é aqui. Esse é um ponto de extremo. E no olhômetro aqui a gente percebe que vai ser o único, né? Então, a flecha, que é esse deslocamento máximo, vai valer, é o V de L sobre 2. A flecha é o V de L sobre 2. E se vocês jogarem L sobre 2 aqui, o que vai dar, hein? Que vai dar L ao cubo sobre 48 menos L ao cubo sobre 16, que é 3 sobre 48. Então dá menos 2 sobre 48. Com esse menos 2 aqui embaixo, vai dar o famoso PL3 sobre 48 aí. Esse é o deslocamento máximo. Tá? Então esse deslocamento aqui é o PL3 sobre 48i. Onde a rotação é máxima? Eu acho que é fácil perceber, a rotação máxima vai ser nas extremidades. Por simetria, essa aqui é igual a essa, basta calcular uma, né? O V' de zero vai ser V' de zero vai ser menos P sobre 2EI vezes C1. Menos P sobre 2EI vezes o C1. E o C1 tinha dado menos L ao quadrado sobre 8. Isso aqui vai dar mais
PL ao quadrado dividido por 16 aí. Tá? Olha, por que esse resultado deu positivo? Vejam que eu não estabeleci nenhuma convenção de sinais para a rotação. É por isso que eu não chamei ângulo nenhum de θ, porque eu não quero criar nenhuma convenção de sinais. O que eu estou calculando aqui é V'. A gente sabe que a derivada é igual a tangente do ângulo, e para pequenos ângulos é igual ao ângulo, né? Agora, V' é uma coisa que tem o sinal atrelado aos eixos. No sistema de eixos que eu estou usando, que o x está para cá, e o y, que é usado para contar o deslocamento v, está para cá, uma função tem derivada positiva quando ela é crescente, assim. Nesse x é esse o valor da função, depois o valor vai crescendo, quando chegar aqui é o valor máximo, tá? Isso aqui é um V' maior do que zero nesse sistema de eixos. Então o fato disso aqui ser positivo significa que a rotação nessa extremidade é desse jeito, que é o que a gente esperava, né? A gente esperava uma rotação assim. Nessa posição, quando o x cresce, o deslocamento cresce também, tá? Precisa tomar cuidado com isso. Então esse ângulo aqui é o PL ao quadrado sobre 16 aí. Mais um resultado para o nosso formulário, tá? Deixa eu fazer um comentário sobre o problema anterior. Cadê ele? Aqui. Nesse caso aqui, também existe simetria, né? A gente sabia desde o começo que isso aqui era um eixo de simetria. Se tem eixo de simetria aqui, significa que a rotação aqui é zero. Será que eu não poderia usar isso como condição de contorno do problema? Veja quais foram as condições de contorno que a gente adotou aqui. A gente disse que V de 0 é igual a zero e que V de L igual a zero. V de 0 igual a zero e V de L igual a zero. E esses eram os pontos do contorno. Mas a gente já sabia desde o começo que o V' de L sobre 2 era zero. É verdade, eu poderia escrever aqui, ó. V' de L sobre 2 isso aqui também é uma informação que eu tenho sobre os deslocamentos. E eu poderia usar essa informação. Então vocês poderiam perguntar, eu disse que o número de constantes de integração é sempre igual ao número de condições de contorno. Isso é verdade. Mas será que aqui eu não tenho 3 condições de contorno? Pelo menos 3 informações sobre deslocamentos que me levariam ao cálculo dessas duas constantes? Sim, mas essas condições não são independentes. Se vocês fizerem V de 0 igual a zero e V de L igual a zero, automaticamente vão descobrir que o V' de L sobre 2 é igual a zero. É só substituir aqui. Tá? Ou seja, se vocês usarem essas duas condições, decorre essa. O que vocês poderiam fazer era, por exemplo, usar V de 0 igual a zero e V' de L sobre 2 igual a zero. Vocês poderiam dizer que V de 0 é igual a zero e que, por simetria, o V' de L sobre 2 é igual a zero. Bom, se é a simetria que está autorizando vocês a dizer que V' de L sobre 2 é igual a zero, sabendo que V de 0 é igual a zero, vai decorrer automaticamente V de L igual a zero. Tá? O que eu estou querendo dizer é que vocês têm aqui 3 condições, mas elas não são independentes. 2 delas determinam a terceira. Continua valendo aquela regra, o número de constantes de integração é igual ao número de condições de contorno. Tá? Bom, um último exemplo. Vamos fazer agora uma viga em balanço. A rigidez é EI, constante, e o comprimento é L. E eu vou aplicar a essa viga em balanço um carregamento concentrado aqui nessa extremidade.
Vamos determinar a equação da linha elástica, deslocamento máximo e rotação máxima, tá? Bom, vamos continuar usando o nosso sistema de eixos. Aqui é x, aqui é y. Eu vou precisar da equação do momento fletor, né? Então vamos pegar uma seção qualquer, como essa, e observar que, cuidado aqui, hein? A coordenada x é isso aqui, né? Tá? Então o braço de alavanca do momento provocado pela força P é L menos x. Tá certo? Então o que vai dar, hein? Momento fletor nessa seção de abscissa x é P vezes L menos x tracionando em cima. Tracionando em cima significa momento negativo. E essa relação, essa equação vale para x de 0 até L. Não é verdade? Vale qualquer que seja a seção transversal. Jogando na equação diferencial, vai dar V duas linhas igual a menos M dividido por EI, o que vai dar P sobre EI, que multiplica L menos x. Tá? Aí é integrar duas vezes. V', a primeira integral, vai ser P sobre EI, que multiplica a integral da constante, é L vezes x, menos a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, mais uma constante de integração C1. Né? E integrando outra vez, vai dar V igual a P sobre 2 EI, P sobre EI, que multiplica L x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 6, mais C1 vezes x, mais C2. Tá? A vizinha começou a martelar, o que é muito bom. Condições de contorno. Bom, agora vamos lá. Vejam quem é o domínio de validade dessa equação e vejam que é o contorno, o x igual a 0 e o x igual a L. O que a gente sabe sobre deslocamentos e rotações nessas duas posições? Em x igual a 0, agora é um engastamento, não é mais um apoio articulado fixo. No engastamento, além do deslocamento ser 0, a rotação também é 0. Então, aqui vai dar V de 0 igual a 0 e V' de 0 igual a 0. Tá? Bom, eu tinha duas constantes de integração. Isso aqui já deve dar para resolver o problema. O que a gente poderia dizer sobre deslocamentos aqui? Nada, né? Nesse ponto, o deslocamento é livre. E a rotação também é. Eu sei que vocês estão pensando nisso aqui, ó. A deformada dessa viga pode ser um negócio assim, ó. Não sei se como... Né? Pode ser uma coisa assim. Então aqui o deslocamento é máximo. A gente sabe desde o começo que o deslocamento é máximo. Agora, como é que a gente expressa isso matematicamente? Eu tenho o direito de dizer que o V' é 0 aqui?
Olha, não só não é zero, como esse ponto é o que tem a maior rotação. Ó, como é que a gente mediria a rotação nessa posição? A gente tomaria uma tangente ao eixo indeformado, uma paralela ao eixo indeformado, que é horizontal, e uma tangente ao eixo deformado nessa posição. A rotação vai do indeformado para o deformado. Essa é a seção que mais roda. A seção transversal estava assim, e depois que a barra se deformar, ela fica assim. A rotação dessa seção é esse ângulo grandão aqui. A seção que não tem rotação é essa, tá? Então cuidado com isso. A gente está acostumado a pensar no deslocamento máximo como sendo um ponto que o V' é igual a zero. Do ponto de vista do cálculo, V' igual a zero é um extremo da função. O extremo da função pode ser um máximo e pode ser um mínimo. Essa função v de x tem esse extremo aqui, onde o V' é igual a zero, e é um mínimo, é o menor deslocamento. Tá? Esse ponto acaba sendo o maior valor assumido por essa função dentro desse domínio, porque o domínio acabou. Esse ponto aqui não é um extremo dessa função. O V' aqui não é zero. É o maior valor assumido por essa função dentro desse intervalo. Tá? Mas não é um extremo da função. Tá certo? Então, a gente não pode dizer que V' aqui é igual a zero. A gente sabe que o deslocamento é máximo, mas isso eu não tenho como expressar matematicamente. Tá? Então está valendo aquilo que eu tinha falado. Só tem essas duas condições de contorno mesmo. Tá? Quando eu fizer V de zero igual a zero, o que vai dar, hein? Essas condições do tipo V de zero igual a zero, V' de zero, são as condições boas, porque elas eliminam constantes. Quer ver? Quando eu fizer V de zero igual a zero, olha o que vai dar. Como eu vou igualar a zero, eu não preciso me preocupar com isso. Isso tudo calculado em zero é só C2. V de zero igual a zero significa C2 igual a zero. E V' de zero igual a zero, a mesma coisa. Como eu vou igualar a zero, eu esqueço isso aqui. Isso calculado em zero vai dar C1. Agora a vizinha está usando uma furadeira. C1 igual a zero. Tá? Então a equação da linha elástica vai ficar V de x igual a isso tudo é zero, vai ser P sobre EI. Lx2 sobre 2, isso aqui é um 2, né? Lx2 sobre 2 menos x3 sobre 6. Tá? E agora sim, se eu quiser a flecha, o deslocamento máximo, não vai ser onde o V' é igual a zero. Onde o V' é igual a zero, o deslocamento é zero. A flecha vai ser o valor dessa função em x igual a L. Tá? Porque a gente sabe que é assim. Né? Deixa eu explicar melhor. Ou a função tem extremo dentro desse domínio, ou o valor máximo dela está num ponto ou no outro. Tá? Pense numa equação de uma reta dentro de um domínio. Onde é que é o máximo da reta? Ou é numa ponta ou é na outra, porque a reta não tem um ponto de extremo, de derivada a zero aqui, a menos que seja uma reta horizontal, obviamente. Tá? Então, se eu quero o deslocamento máximo, ou tem um V' igual a zero em alguma posição, ou é um dos pontos extremos, ou um lado ou outro. Então, nesse caso, não tinha opção, tem que ser em x igual a L. A flecha vai ser o V em x igual a L. E aqui vai dar, olha, L ao cubo sobre 2 menos L ao cubo sobre 6. Isso aqui é 3 sobre 6 menos 1 sobre 6, dá 2 sobre 6. E esse é o resultado mais famoso de todos. PL ao cubo dividido por 3EI. O deslocamento da ponta da viga em balanço. Tá? A rotação máxima, nós já vimos, é nessa posição. Vai ser o V' de L. O V' de L vai ser
o C1 era igual a zero, né? Quando isso aqui for L, vai dar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 2. Dá L ao quadrado sobre 2. PL ao quadrado sobre 2EI é o resultado final. Tá? Então, no nosso formulário vai aparecer aqui também esse deslocamento. É o PL3 sobre 3EI. É aquele que ninguém esquece. E essa rotação é PL ao quadrado sobre 2EI. Tá bom? Deixa eu fazer um último comentário aqui. É o seguinte. Sempre que eu estou integrando isso aqui, eu estou jogando as constantes aqui dentro dos parênteses. E vocês já viram por quê? Porque isso simplifica as contas depois. Mas eu poderia ter feito assim, ó, a integral disso dá isso, mais uma constante de integração que eu vou chamar de C1' aqui. Eu poderia ter feito assim, né? Obviamente, se eu proceder dessa forma, no final o C1' vai ser diferente do C1 e o C2' vai ser diferente do C2. Vou ter outras constantes de integração. Mas se eu botar elas de volta aqui nessa expressão, eu vou ter exatamente a mesma equação da linha elástica. Tá? Então a constante pode estar dentro ou fora do parênteses. Dentro é mais fácil em geral, porque simplifica as contas. No final, elas assumem valores diferentes, conforme estejam dentro ou fora dos parênteses. Mas a expressão final tem que ser a mesma. Tá ok?